Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos encontros. Vamos tratar do assunto a catequese renovada. Nós falaremos agora, hoje, sobre as exigências da catequese. Como nós falamos anteriormente, catequese significa, é uma palavra que é de origem grega, né? Nós já sabemos. Agora, o seu significado no vernáculo, ou seja, no nosso idioma, é fazer ecoar. A palavra de Deus é como uma lâmpada que não pode ser colocada sob a mesa. A lâmpada, ela tem que estar colocada sobre um plano, a fim de que seus raios luminosos se espalhem e atinjam todos os limites dos quadrantes da Terra. Agora nós vamos falar sobre as exigências da catequese. A primeira exigência da catequese é a fidelidade ao plano de Deus. Por isso, deve levar a força do Evangelho ao coração da cultura e das culturas. Vamos falar um pouco sobre esses dois pontos. A primeira exigência da catequese é a fidelidade ao plano de Deus. Nós estamos no tempo da Quaresma. Estamos na primeira semana da Quaresma, né? E vimos, salvo engano, terça-feira, próximo passado, né? A observação de que existe um número grande de católicos, porém batizados, né? Porém necessitando de uma reevangelização. Por que o autor acentua, dá uma ênfase a esta situação, reevangelizar? Provavelmente esta necessidade de uma reevangelização se dá em função da perda, vamos dizer assim, ao longo dos anos de nossas vidas, o afastamento que ocorreu entre nós e o Pai eterno, nosso Deus. Então, a fidelidade, ela se apresenta nos dias de hoje, no século XXI, como a primeira exigência, fidelidade ao plano de Deus. Porque se nós não formos fiéis ao que Deus espera de cada um de nós, a catequese ela não se fará por completo. Por isso, amados, é necessário que em nossa comunidade nós nos esforcemos, as famílias cristãs católicas, em nossa comunidade do Jardim dos Ipês. É preciso que nós avivemos este amor à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor à Igreja não significa que nós deixemos por completo as nossas atividades do nosso dia a dia, ou seja, negligenciando os nossos afazeres, as nossas obrigações, como por exemplo
uma mãe de família cuidar de sua casa, se ela é dedicada apenas ao lar, dedicar-se à sua casa, administrar o seu lar. Se tem filhos em idade infantil ou adolescentes, acompanhar o desenvolvimento físico, emocional e intelectual dos seus filhos, assim como também dar a devida atenção ao seu companheiro, ao seu marido, ao seu esposo. Então, é possível conciliar essas duas situações? Acreditamos que sim. Basta tão somente planejarmos o nosso tempo. E dessa maneira é que a fidelidade ela vai se fortalecer. Assim como também a fidelidade daquela mãe de família à sua igreja, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o comparecimento aos eventos, às santas missas, participar ativamente das pastorais, as visitas de Nossa Senhora às famílias. Então, com esta prática continuada, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus fará a obra. Nós somos apenas seus, digamos assim, intermediários. E faça com que toda a família católica ela se volte na totalidade aos eventos da nossa igreja. Então, isso aí nós, a catequese renovada, ela denomina, ela chama de fidelidade ao plano de Deus. Então, amados, é o momento de nós revermos as nossas atitudes, como estamos procedendo em nosso caminhar, como nós estamos respondendo à nossa fé de cristãos batizados. E no segundo ponto, a fidelidade ela vai apresentar dois aspectos: a fidelidade a Deus e ao homem. Esta fidelidade deve ser a Deus e ao homem como atitude de amor. Primeiro, a fidelidade a Deus, o Criador. E, em segundo plano, a fidelidade ao homem, criado à sua imagem e semelhança. Porque quando nós alcançarmos plenamente esse conceito de fidelidade ao homem, intrinsecamente nós estaremos, então, cumprindo o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, na igreja houve um grande movimento chamado Movimento de Puebla, na cidade do México, onde se discutiu a fidelidade, que a fidelidade deve ser a Deus, à igreja e ao homem. Então, a fidelidade é em tríplice aspecto: fidelidade a Deus, à igreja e ao homem. Então, o conteúdo da catequese, o ensino da catequese, deve sempre observar esta triplicidade: fidelidade a Deus, à igreja e ao homem. Depois, nós vamos observar a fidelidade às fontes.
a fonte está na revelação. A fonte da catequese está na revelação, de onde vem a sede, o desejo de verdade e de vida. E a revelação chega até nós através da Sagrada Escritura e pela tradição. A tradição viva da igreja. Tradição, não o tradicionalismo. Precisa a gente fazer uma distinção entre o que vem a ser tradição e o que vem a ser tradicionalismo. Eu vou tentar explicar. A tradição é aquilo que nós recebemos dos nossos ancestrais, vamos dizer assim. Ancestrais não, porque ancestrais nos traz uma ideia de um tempo muito distante, mas vamos dizer, de nossos pais. A fé que nós recebemos de nossos pais, os costumes, né? Aliás, os costumes, eu vou explicar dentro do tradicionalismo. Mas a tradição é a entrega, aquilo que Deus entregou aos nossos pais, e nossos pais, por sua vez, nos entregou, e assim sucessivamente. Esta é a tradição, fidelidade às fontes, e a Sagrada Escritura e a tradição. A Sagrada Escritura, a Bíblia. Tradicionalismo está mais relacionado aos costumes que são introduzidos dentro de uma cultura. Então existe, se nós verificarmos por esse imenso Brasil afora, nós observaremos os costumes das mais diversas regiões do nosso país, nos estados, do norte, nordeste. Então, por isso, a catequese deve dar uma atenção muito especial à Sagrada Escritura, que é a fonte primordial, onde nós vamos beber da fonte a água viva, pura da nossa salvação. Por isso, nós temos que respeitar, a catequese tem que respeitar a natureza e o espírito da revelação bíblica na sua integridade. Ou seja, nós não podemos suprimir nem acrescentar uma letra sequer na palavra de Deus. Nós temos que respeitá-la na sua integridade. E a catequese deve ler os textos bíblicos com inteligência e com o coração da igreja. Abrir aos catequizandos, aqueles que estão aprendendo, estudando a catequese, abrir aos catequizandos o livro da Sagrada Escritura e colocando como centro o Evangelho. O Evangelho, que significa a boa nova trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia. Então, isso leva ao contato com a palavra de Deus e à compreensão dela. Essa palavra tem a sua ação santificadora, tem a sua ação santificadora de Deus na liturgia. A palavra vivenciada na liturgia pode ser entendida como catequese em ato. Acompanhar a palavra nos tempos litúrgicos é a ocasião privilegiada da catequese. Os tempos litúrgicos da igreja, iniciando com o advento, o tempo do advento, do Natal. Agora, como nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, que é a preparação para a Páscoa.
A catequese é uma expressão privilegiada da fé da Igreja que acontece no credo, que é o símbolo dos apóstolos, que nós rezamos, nós recitamos na Santa Missa, logo após do Evangelho, da proclamação do Santo Evangelho. Em seguida, o celebrante faz a homilia e logo a seguir, após o término, toda a Igreja recita o credo, que é o símbolo dos apóstolos. Então, o credo vai resumir todo o conteúdo da fé da Igreja e é a fonte segura da catequese. Ela deve ser memorizada e aprofundada nos encontros catequéticos. A catequese deve prestar atenção também aos sinais dos tempos. Aos sinais dos tempos em conformidade com o contexto histórico em que nós vivemos. Então, amados, vamos dar uma pausa e nós continuaremos depois a palestra sobre a catequese renovada. E aqui eu faço um apelo aos nossos amados irmãos, notadamente aqueles que estão mais próximos, frequentando a nossa fraternidade, as nossas missas, para que nos ajudem a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa fraternidade, a tarefa de evangelizar as nossas crianças, evangelizar os nossos adolescentes. Nós precisamos deixar aquela metodologia muito racional do intelecto, e adotarmos uma catequese mais emocional, aquela do coração, a fim de que nós possamos dessa maneira nos tornar instrumentos da vontade de Deus. Então, o Pai espera que cada um de nós, cristãos batizados, praticantes da nossa fé católica, contribuamos com a nossa participação. Eu verifiquei em certas ocasiões, pude observar que ao estimular aos nossos irmãos, nossas irmãs, em certa ocasião ouvi algumas respostas afirmando, ou por outra, alegando que não tinha conhecimento, não tinha capacidade, que era uma tarefa que estava muito acima das suas possibilidades. Mas eu quero dizer aos nossos amados irmãos que Deus não escolhe apenas os capacitados, mas Deus capacita aqueles a quem Ele escolhe. Por isso, amados, coloquemo-nos a serviço do plano da salvação, imitemos o sim de Maria, quando diante do anjo, ela, cheia de dúvidas, mas tocada profundamente pelo Espírito Santo de Deus, diz: eis aqui a serva do Senhor, faça assim em mim a tua vontade. Então, amados, amadas, se nós nos colocarmos a serviço, se nós nos entregarmos à ação do Espírito Santo Santificador, com certeza, com absoluta certeza, nós obteremos as formas e os meios eficazes para nós evangelizarmos e para nós catequizarmos jovens, crianças, adolescentes e adultos também. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja
todos vocês conosco. Paz e bem e até uma outra oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.